Graças a Deus. Então vamos meditar na palavra de Deus e está em João 8. Vamos falar nessa noite sobre misericórdia, meus irmãos, amém? Já inclina seu coração já sobre essa mensagem, né? Misericórdia. Foi isso o que Deus fez conosco, né? Enviando o seu Filho, né? Nesse dia comemoramos o Natal, né? Natal é isso, né? O nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus enviou nosso Senhor e Salvador Jesus como usando de misericórdia conosco, né? João 8 fala da mulher adúltera. Diz assim: Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disse-lhes a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhes atire pedra. E tomando e inclinando-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essas respostas, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, e começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu também pouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar, meus irmãos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pela tua misericórdia, meu Deus. Estamos aqui nessa noite porque um dia o Senhor usou de misericórdia com todos nós, meu Deus, com os nossos irmãos que estão aqui, com cada um de nós, assim como nossos irmãos mundo afora, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, por a tua misericórdia que o Senhor usaste conosco, enviando o seu Filho para pagar a nossa dívida. Obrigado, meu Deus, por a tua infinita misericórdia. Nós pedimos, fala conosco por a tua palavra e perdoa, Senhor Jesus, os nossos erros nessa noite. Amém. Amém. Pode sentar e vamos meditar nessa palavra, meus irmãos. Então vimos aqui uma mulher que foi pega em adultério. Trouxeram, os escribas e fariseus trouxeram essa mulher até Jesus com o fim de experimentá-lo, Jesus, né? Mas Jesus, sabendo a intenção que havia no coração deles, Jesus responde a cada um deles, dizendo: quem tem pecado, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Por que Jesus disse isso? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus está dizendo: se houvesse algum santo ali naquele lugar, né, ele tinha direito de atirar a pedra, né? Então isso quer dizer o que, meu irmão? Romanos 3:10 diz que todos pecaram, né? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos, né? Todos e todos, não tem, né? Então, o que acontece? Quando Jesus responde ele com sabedoria, Jesus, sabendo que todos que estavam ali e julgavam aquela mulher que tinha sido pega em adultério, na lei dizia que aquela mulher que fosse pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada, né? Ela tinha que ser apedrejada até a morte. Mas Jesus, ele veio justamente com esse propósito, né? De nos salvar, porque não havia nenhum justo sequer.
todos se extraviaram. Então por isso que ele diz, tem alguém sem pecado? Então se tem alguém sem pecado, tem direito de tirar pedra nessa mulher, né? E ninguém atirou. Começando por os mais velhos, foram se retirando, até um ponto que ficou só Jesus e aquela mulher, né? E assim como ninguém condenou ela, Jesus também não condenou, né? Jesus diz assim no final, né? Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, né? Então foi isso que Deus fez com cada um de nós, né? Deus usou de misericórdia com cada um de nós, né? Foi isso. Essa mulher, ela foi usada de misericórdia com Jesus, né? Ela estava para apedrejar ela, porque estariam cumprindo a lei, né? Mas Jesus usou de misericórdia, poupou a vida dela, assim como poupou a minha vida e a vida de cada um de vocês, né? Misericórdia é isso, meus irmãos, é poupar alguém daquilo que nós éramos merecedores, né? O que a raça humana era merecedor? Merecedor do inferno, né? Pecado, transgrediram a lei de Deus, inferno, né? Foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus, sendo rico em amor, como foi pregado aqui no domingo, né? Deus rico em misericórdia, envia seu Filho, Jesus vem, né? O Verbo se fez carne, gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, né? Jesus andou no nosso meio, Jesus vai até a cruz, paga a nossa dívida e morre no nosso lugar, né? E quando lá na cruz ele diz, está consumado, quer dizer, está pago a nossa dívida, né? Isso que é misericórdia, é poupar, como o pastor pregou no domingo, aquela cruz era para nós, mas Deus, sendo rico em misericórdia, como diz João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então Deus nos amou dessa maneira tão grande que não tem como nós explicar. Isso é misericórdia, é o amor de Deus, meus irmãos. Cada um de nós, né? Então, cada um de nós carece do perdão de Deus, né? Por isso que a Bíblia diz, Jesus dá ordem para os seus discípulos, né? Jesus, quando estava no nosso meio, ele pregava. Jesus estava pregando a palavra. Olha o que diz no João 8,2, ó. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava, né? Jesus estava ensinando, né? Então, hoje, quantos discípulos de Jesus tem mundo afora ensinando a palavra de Deus, né? Fazendo discípulos. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 28, né? Ide por todo o mundo e fazei discípulos, né? Ensinando a guardar a palavra que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Fazer discípulo, meus irmãos. Um dia alguém pregou a palavra para mim, um dia alguém pregou a palavra para o pastor Ademir, hoje estou pregando aqui, né? Quando vocês saírem daqui hoje, vocês vão pregar essa palavra para outra pessoa, e assim sucessivamente, né? E aí essa ordem que Jesus deu, né? Então Deus não escolheu cada um de nós simplesmente para nos salvar, né? Além de salvar, Ele nos deu uma tarefa, como diz João 15:16, não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós e os designei para que vades deis fruto, né? Então Jesus ele nos escolhe, né? Do meio de tantas pessoas, Jesus nos escolhe, nos salva e nos dá uma tarefa. Agora vocês vão e pregam. Jesus nos enche do seu Espírito para sermos suas testemunhas. O que é uma testemunha? Para falar de alguém, né? Contar qual é o testemunho que temos que contar? Jesus é o Filho de Deus, Jesus perdoou o nosso pecado, há um só caminho, Jesus é esse caminho. Então é Cristo que nós pregamos, né? E quando ele dá a ordem para os discípulos em Marcos 16, né, diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, né? Então tudo começa, meus irmãos, na nossa caminhada, conforme diz a palavra, né? E primeiro ide, né? Alguém vem e prega a palavra, Jesus abre o nosso coração, nós cremos na palavra, né? Somos o quê? Cremos que somos pecadores, todos nos arrependemos. E o que acontece? O passo, nos arrependemos. Jesus disse que todos são pecadores, todos pecaram. Inclusive eu,
Tenho que me arrepender. Aí eu me arrependo, né? Aí vou até o batismo, sou batizado para a remissão do pecado, né? Então, no momento que eu reconheço que eu sou um pecador e eu me arrependo, eu vou até o batismo, me arrependo, sou batizado, meus pecados são sepultados, e dali para frente eu me converto, né? Uma nova vida, né? É isso que acontece na nossa vida, né? Isso não nos isenta de nós pecarmos, mas agora nós sabemos que se pecarmos, como diz 1 João, né? Filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, né? Então Jesus, ele pagou por a nossa dívida que nós cometemos, por essa que nós cometemos dia a dia e a que nós vamos pecar amanhã. Jesus pagou por todas elas, basta eu crer na palavra, né? Se alguém chegar e acusar, e colocar, e falar mal de você, e acusar você, que você pecou, que você errou, né? Basta você reconhecer que você erra, né? Realmente eu errei, mas Jesus já pagou por o meu pecado. Naquele momento você, em pensamento mesmo, pode orar: Senhor, perdoa, errei. Mais uma vez, Senhor Jesus, mas o Senhor já pagou por a minha dívida, né? Me perdoa. E Jesus perdoa e daí para frente continua com isso. Então, a importância de crer, né, meus irmãos? E quando nós vimos Jesus usando de misericórdia com essa mulher, claramente, vamos dizer assim, essa mulher representava, essa mulher adúltera, né? Representava cada um de nós. Nós adulteramos, né? Nós traímos o nosso Deus, né? Deus deu uma ordem para Adão: não coma. Ele foi lá, comeu, transgrediu a ordem de Deus, adulterou. Foi isso que a raça humana fez. E por Adão entrou o pecado, e depois por Cristo veio a salvação, né? Então é isso que eu estou falando, meus irmãos. Misericórdia. Deus deixou de imputar a nós aquilo que nós merecíamos, né? Deus nos poupou. Aquela cruz, como foi falado no domingo, né? Aquela cruz era para cada um de nós estar crucificado. Aquela chicotada, aqueles espinhos na cabeça, aquela lança, todo o sofrimento de Jesus, aquela morte de cruz era para cada um de nós. Mas Deus, sendo rico em amor, né? O que é amor, meus irmãos? Amor é você sofrer por alguém a ponto de dar a própria vida por alguém. Foi o que Cristo fez, né? Ele nos amou. Deus nos amou de tal maneira, né? Uma maneira tão grande, a ponto de dar a sua vida, a vida do seu filho por cada um de nós. Isso chama-se amor, meus irmãos, né? Então, Deus usou de misericórdia conosco. Por isso que nós não podemos deixar nunca de glorificar e exaltar a Deus. Vamos ver o Salmo 113, ele fala disso. O 113 ele diz assim da misericórdia de Deus. Abra aí. O salmista falando com a alma dele, né? Que nem o pastor falando que a alma dele estava angustiada. A dona Vera falou que passou o dia todo mal hoje também, entendeu? Mas o que diz o Salmo 42, 11? O salmista em guerra com a alma dele, dando uma ordem para a alma dele: ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Porque está angustiado, espera em Deus e ainda o louvarei, né? Muitas vezes temos que guerrear entre nós e a nossa alma, meus irmãos, né? Foi o que Davi fez. Ó minha alma, por que está angustiada? Por que te perturba dentro de mim? Lá no Salmo 42, os inimigos dele acusavam ele: se Deus é contigo, Davi, por que tudo isso está te acontecendo? E a alma de Davi começou a ficar angustiada. E daí chega um momento que ele tem que entrar conversando com a própria alma dele: ó minha alma, por que está angustiada? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda louvarei. Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Satanás, ele é o acusador. Ele vem para causar dúvida no nosso coração, né? Mas muitas vezes nós temos que guerrear para a nossa alma e olhar para a palavra. Deus manda espera, espera. Como diz o Salmo 23 que foi lido aqui, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam.
Não importa, meus irmãos. Não importa o que aconteça. O nosso país está indeciso. Não sabemos o que vai acontecer. O Salmo 27 diz: ainda que estou na guerra, ainda que levante um exército contra mim, mesmo assim terei confiança, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, né? Entregamos a nossa vida para Jesus, como falou o pastor no início, né? Estava angustiado, a alma dele é aflita o dia todo. O que Deus coloca no coração dele? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Se nós vivermos, meus irmãos, venhamos viver para a glória de Deus. E se nós morrer, é lucro. Estamos com Cristo, né? Qualquer uma da situação nós estamos bem. Se vivermos, vivemos para a glória de Deus, né? Para ser um testemunho de Deus, um discípulo de Cristo. E se morrermos, estamos na glória com Cristo, a certeza da salvação, né? Então, isso traz paz no nosso coração. Muitos se apavoram com a morte, têm medo, têm pavor da morte. Mas Jesus disse que Ele nos livrou do pavor da morte, né? Esse mundo aqui vai passar uma hora. Nossa vida vai passar. Vamos entrar na eternidade, meu irmão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se eu busco Cristo só por o que Ele pode me dar nessa vida, se a minha confiança, se a minha esperança em Cristo é o que Ele pode me dar aqui, somente aqui, eu sou mais infeliz. Se eu não tenho uma esperança na ressurreição dos mortos, né? Jesus estava falando sobre a ressurreição dos mortos, aqueles que não criam na ressurreição dos mortos, né? Como foi falado aqui domingo, né? Quando Jesus voltar, os túmulos serão abertos, os mortos ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor, e cada um terá que dar conta diante do Senhor naquele dia, né? Então, está falando dessa esperança, né? Aqueles que morreram com Cristo, naquele dia, eles estarão para sempre com Cristo, né? Então, não temos que temer, meus irmãos. O Salmo 113 ele fala: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. No versículo 2 ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, né? Por duas vezes o salmista dá uma ordem para a alma dele, ó: bendize ao Senhor, né? Bendize ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, né? Ele consagrou a vida dele ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o Senhor. A minha casa, a minha família, tudo que tenho, seja para a glória do Senhor. Bendiga o Senhor. Importa que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida, em toda e qualquer situação, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Depois eu vou ver, para nós não perder a palavra aqui. Parece que em Filipenses uma parte que fala isso. Ele diz assim, ó, no versículo 2: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, né? Se eu pedisse nessa noite, cada um de vocês escrever num papel tudo aquilo que Jesus fez na sua vida, né? Seria infinito, né? Jesus fez tudo na nossa vida. Por isso que o salmista diz, ó: e não esqueça de nenhum só dos seus benefícios, né? O homem não fez nada, né? O homem por si só não pode fazer nada, né? Não pode mudar nada. Deus fez todas as coisas, né? Então, minha alma, não te esqueça, o que tu tem foi Deus que te deu, né? Então, não se glorie, não se vanglorie, mas louve a Deus. Senhor, obrigado por tudo que tenho. Tudo que tenho foi criado por ti. Como a tua palavra nos diz, né? Que Deus criou os céus, a terra e tudo que nele há, né? Somos criatura de Deus, né? Então, o homem não criou nada. Quem criou foi Deus, que criou todas as coisas, né? No versículo 3, Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades, né? Quem é que perdoa os nossos pecados? É Deus, é Jesus, é só Ele, não há outro. E quem cura todas as nossas enfermidades, né? Então, Jesus ele nos curou da pior enfermidade que tinha, né? O pecado, né? Aquela enfermidade que nos levava à morte, né? A morte eterna. Por que isso? Por amor, por misericórdia, né? Ele nos poupou. Nós éramos merecedores, mas Ele diz assim: não, eu vou enviar meu filho e Ele vai pagar a dívida de todos vocês, né? Do estrupador, do bandido, do ladrão, do assassino, né? Pagou a dívida de todos aqueles que se arrependerem, né? Como diz o Isaías 1:18, né? Do convite da graça, né? Ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, né? Como a escarlate, se tornarão brancos como a neve, como a lã, né?
Não importa o pior pecado que nós fizemos na nossa vida, meus irmãos, mas se nós nos arrependermos. Vimos na história, no Atos 16, não esqueci qual o Atos que é, mas é no livro de Atos que fala da história do Paulo, né? Que Paulo estava com a carta assinada para ir prender os crentes. Assim como prendeu muitos, matou muitos, levou muitos a blasfemarem, a negarem a Cristo, e estava com carta perseguindo a igreja. Mas Deus Jesus apareceu a ele, né? E disse: Paulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo a Cristo, ele estava perseguindo ao povo de Deus. Mas todo aquele que perseguir um servo de Deus, ele automaticamente está perseguindo a Deus, né? Por isso que Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Né? Ele estava para matar os crentes, mas no momento de perseguir o povo de Deus, persegue o próprio Deus, né? Então, vimos a misericórdia de Deus que nos alcançou, assim como alcançou o apóstolo Paulo, né? Ele matou muitos crentes, pôs muitos na prisão, fez muitos blasfemarem, mas Jesus usou de misericórdia, ele mudou o coração dele, assim como um dia mudou o nosso coração. Por isso que nós estamos aqui, né? Foi ele que mudou. Se fosse nós dizer: eu vim aqui porque eu quis. Não, porque primeiro houve uma ação de Deus no nosso coração. Jesus vem ao nosso coração, muda nosso coração, nos abre o entendimento, como fala em Lucas 24:47, né? Jesus apareceu aos discípulos, cessou a incredulidade deles e abriu o coração para crer o que estava escrito nos Salmos e nos Profetas, né? Aí eles falaram: é verdade mesmo, o que estava escrito nos Salmos e nos Profetas, que Jesus iria vir, ele ia morrer e ele ressuscitaria ao terceiro dia, né? Então, quando eles entenderam? Depois que Jesus abriu o entendimento deles. É isso que Jesus fez na nossa vida. Por que nós cremos hoje? Porque Jesus abriu o nosso entendimento, né? Por isso que eu digo, tudo começa com Cristo. Não tem o homem de si não pode fazer nada, né? Jesus veio até nós e abriu o nosso entendimento, né? Então, vamos ver aqui o que continua dizendo o Salmo 102, né? Ele diz assim, no versículo 18: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, né? Jesus não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. Bem claro, né? Se Jesus fosse a ferro, né? A ferro e fogo, nos tratasse segundo os nossos pecados, nenhum seria salvo. É por isso que a palavra de Deus diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui segundo as nossas iniquidades. Por isso o salmista diz, né? Minha alma, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Minha alma, não te esqueça que se o Senhor nos tratar segundo as nossas iniquidades, nem de nós somos salvos. Ele frisava a alma dele, aconselhava por 2 vezes, como diz no versículo 1 e no versículo 2 do Salmo 103, né? Vamos continuar lendo no versículo 11. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. A terra do céu, você consegue imaginar essa distância, né? O salmista está dizendo assim, como essa distância é a misericórdia do Senhor para aqueles que o temem. Quem é aqueles que o temem? Aqueles que creem em Cristo, aqueles que obedecem a sua palavra. No versículo 12: quando diz o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, né? Então, como da terra ao céu é a misericórdia, e assim como do leste ao oeste, né, do Oriente ao Ocidente, é que Deus afasta de nós as nossas iniquidades. Portanto, meus irmãos, se você arrependeu-se dos seus pecados, você confessou seu pecado, não fique duvidando no seu coração se Deus perdoou ou não o seu pecado, porque aqui a palavra está dizendo que Deus ele afasta para nós, como do Ocidente para o Oriente, né? Como diz, Deus lançou no mar do esquecimento. Deus não lembra mais, ele apagou, né? Não existe mais. Quando nós aceitamos a Cristo, entregamos a nossa vida, arrependemos de nossos pecados. E depois ele diz no versículo 13: como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem, né?
compadece da raça humana. Foi isso que aconteceu. Um pai se compadece de um filho, né? Um pai, se for preciso, ele dá a vida para o filho, ele dá. Se ele pudesse trocar, né? E foi isso que Deus fez, né? Jesus trocou a sua vida. Ele veio, morreu no nosso lugar, né? É bem como diz o salmista, né? Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Foi o que Deus fez para nós. Deus se compadeceu de nós. Deus nos usou de misericórdia de nós. Jesus foi no nosso lugar. Isso chama-se misericórdia. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Não, porque senão nenhum de nós seria salvo. No 14 está o segredo. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É isso que somos, meus irmãos. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, o que o pó pode fazer? Não pode fazer nada, né? É assim que somos. Isaías 40, no versículo 12 em diante, que fala da majestade de Deus. Uma pergunta que Deus faz: quem é que colocou as águas do universo na concha da mão? Não é das mãos, é da mão. Imagina o tamanho da mão de Deus. Colocou as águas do universo, o mundo todo, na concha da mão. Por isso que a Bíblia diz: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, não somos nada, né? E daí depois, quem mediu os céus? A pau. Imagina o tamanho da mão de Deus, né? Quem tem o céu como seu trono e a terra como estrado dos seus pés? O tamanho de Deus, né? Quem considera as nações como um pingo de água que cai de um balde? Isaías 40, do versículo 12 em diante, fala da majestade de Deus, né? As nações, o que é as nações? Os países, né? O mundo. Deus olha para o mundo e vê o mundo como um pingo de água que cai de um balde. Um pingo de água, meus irmãos, não é nada diante de um balde. Aí, que nós podemos ver a grandeza de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Quem chama as estrelas, todas elas, e conta aí, todas pelo seu nome, né? Que coisa tão maravilhosa, meus irmãos. É tão maravilhoso quando nós aprendemos a misericórdia de Deus, conhecemos a Deus, né? Entendemos quem é Deus e quem nós somos, né? Não somos nada. Se não for a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, não podemos fazer nada. Então, mesmo assim, mesmo sendo tudo isso tão falho, mesmo sendo pó, como diz assim, ó, Deus, no 14, 103, 14, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mesmo sendo pó, mesmo não somos nada, mas a Bíblia diz que Deus vem e habita dentro de nós, né? Como diz Efésios 1,13, aquele que ouvindo a palavra da verdade, né, e tendo nela crido, fosse selados com o Santo Espírito, a promessa. O que é o selo? Para que serve um selo? O selo é a garantia, né? Ó, selo de qualidade, verdadeiro, né? É verdadeiro. Cristo está, o Espírito Santo agora está habitando em você. Ele é o selo, ele é a garantia que ninguém pode tirá-lo a tua salvação. Ninguém pode nos tirá-lo das mãos de Deus, né? Somos de Deus, né? Como diz João 10, fala das ovelhas, né? João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebata da minha mão. Quão glorioso, meus irmãos, quão maravilhoso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que é seguir a Cristo? É obedecer a Cristo. É andar nas pisadas de Cristo. Obedecer. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus está dizendo, eu, Cristo, Jesus, eu os dou a vida eterna. Ela é dada, ela é de graça, né? Nós não fizemos nada, nós não podemos fazer nada para pagar. Somente pela graça, pela fé. Como diz Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Eu creio, eu cheguei no céu porque eu fiz isso, porque eu era uma pessoa boa, porque eu era uma pessoa isso, aquilo. Não de obras, para que ninguém se glorie, né? Então, não é por obras, não é por nosso mérito,
mas é mérito de Cristo, né? Eu cheguei no céu, né? Eu creio, eu sou salvo porque de Cristo, porque Cristo foi até a cruz e pagou a minha dívida, né? Porque Cristo, Ele abriu o meu entendimento para mim crer, me selou com o Espírito Santo, me deu o dom da fé, como diz Efésios, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não veio de vós, é dom de Deus. Deus me deu o dom da fé para mim crer, né? Graças a Deus. Por isso que o salmista diz, né? Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, né? Deus fez tudo na nossa vida. Amém, meus irmãos? Guarde essa palavra no coração de vocês, a misericórdia. Quem quiser ler depois o Salmo 136 na sua casa, leia. Todo ele fala da misericórdia do Senhor. Tal, porque o Senhor é misericordioso. Continua dizendo, porque da misericórdia do Senhor. Tudo que fala ali, no versículo, cada versículo, porque o Senhor é misericordioso. Tudo se resume na nossa vida na misericórdia de Deus, no amor de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa noite, em nome de Jesus. E como foi falado, não esqueça, continue orando pelo país. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Então vamos colocar em pé, irmãos. Vamos passar aqui à frente. Quem pode passar aqui à frente, vamos fazer essa última oração.